Olá, galera! Estamos aí iniciando, mais uma semana com as nossas aulas, finalizando o mês de junho, iniciando o mês de julho. Olha que maravilha! Lembrando que passamos por várias situações, por várias conquistas, todo o nosso medo lá do início, já foi jogado, já foi queimado na fogueira e nós estamos aqui agora, lindos e maravilhosos, eu aqui, prontinha para mais uma aula com vocês. Antes de iniciar a nossa aula, viu aí que eu coloquei uma musiquinha aí de festa junina, porque nós estamos no desafio que eu lancei para as minhas turmas do 6º ao 9º ano, que é o IGV e Família, e que está bombando. Aguardem, porque será top demais. Então, assim, quero parabenizar vocês, parabenizar os familiares, tá? Por estarmos juntos nesses meus desafios loucos que eu coloco para vocês, e vocês estão embarcando comigo e está sendo muito bacana, muito produtivo. Eu estou muito feliz, não só eu, como a nossa gestora Genária Viana, como a nossa coordenadora Gisele Serra. Nós estamos radiante com o que vocês têm feito, não é? E parabenizar, porque hoje nós estamos com 716 propostas. Propostas essas escritas, tá? Essas questões dos desafios de foto, dos desafios de vídeo, isso eu não conto, a não ser que seja linkado à proposta do nosso livro. Mas os desafios que vocês fazem, que eu solicito, como esse do IGV e Família, eu estou contando como presença, tá, gente? Então, tudo que vocês fazem, tudo que vocês fazem para mim, tudo que vocês me entregam, sempre tem um valor muito positivo, um valor muito gratificante. Não é só questão de nota, não é só questão de falar, eu tô fazendo porque é Dionísio. Eu sei também, tá, que vocês me amam, me respeitam, e isso eu também sou muito grata a Deus, e a vocês. Mas nós temos que produzir mesmo, e nós estamos chegando quase à nossa meta, que são o quê? As 1000 propostas. E eu tenho certeza que nós vamos fechar antes de terminar o mês de julho. Isso aí é fato, tá? E aí eu não sei nem o que eu vou fazer, gente. Muito bem. Então se liguem, hoje nós vamos iniciar um capítulo novo, que é o capítulo 9, muito devagar, bem tranquilo. E no final do nosso vídeo, eu vou estar explicando sobre a questão da avaliação de produção textual, que já se inicia no dia 30 de junho, conforme o calendário que foi para vocês, tá? Na agenda digital. Então, se liga, vamos acompanhar toda a nossa aula, e no final, Dionísio vai explicar e vai dar aquele bizu que eu sempre dou quando a gente está em sala de aula, não é isso? Então, vamos lá. Então, no capítulo de hoje, nós vamos falar de carta do leitor. Pensa só, quando a gente escreve uma carta para uma pessoa, que hoje em dia é tão difícil, escrever carta, mas é tão bacana. Eu gosto de receber cartinha, eu gosto de receber, principalmente os pequenos, escrevem, e isso é muito gratificante. Antigamente, a gente tinha mais essa questão das cartas, e ficávamos ansiosos esperando uma carta chegar, porque demorava muito para chegar. Porque não era como hoje, que é rápido, que tem Sedex, E hoje, para melhorar ainda mais, a gente tem um chamado WhatsApp. A gente tem um e-mail, e que, quando é uma coisa mais formal, a gente até envia por e-mail. Mas quando é uma coisa informal, vai por ali pelo WhatsApp mesmo. Porém, tem pessoas que conseguem escrever, às vezes, uma carta pelo WhatsApp. Eu acho isso, esplêndido. Então, o que acontece? Quando você escreve uma carta pessoal, é você para aquela pessoa, perguntando como ela está, se ela está bem, o que tem de novidade para contar, como foi a viagem, N assunto aí dentro dessa carta. Mas é você para uma pessoa. Quando a gente fala de carta do leitor, é para quem vai ler, mas não é só uma pessoa, são várias pessoas. Então, uma das regras dessa carta do leitor é você saber que é de uso coletivo. Você vai ter que pensar que você vai estar escrevendo para várias pessoas.
tá? E que não é pessoal, né? Então, veja bem, é um gênero textual que permite o quê? O diálogo dos leitores com o editor de jornais e revista, ou entre os eleitores, tá? Os leitores. É geralmente publicado numa seção de cartas de jornais ou revistas, como, por exemplo, o painel de leitor, fórum dos leitores e cartas do leitor. Vem com esse título, tá? Então, a partir daí, nós temos o quê? Uma estrutura. Então, vou dar aqui um exemplo para vocês. Presta atenção. A carta do leitor, ela tem que ter local e data. Estão vendo? Eu fiz exatamente um modelinho para vocês seguirem. Depois eu tenho a saudação ao destinatário. Então, olá, oi, prezado, caro senhor, boa tarde, bom dia, né? Depois eu venho com a mensagem. A partir do meu terceiro parágrafo, eu venho com a mensagem, que é o conteúdo da minha carta. No caso aí, a terceira linha, né? Então, primeira linha, local e data. Segunda linha, a saudação, um vocativo para quem você, né, vai estar se dirigindo essa carta. E a partir da terceira linha, você começa o conteúdo da sua carta. Sigam comigo. No primeiro parágrafo, você vai fazer a apresentação, a identificação do leitor, ou seja, o nome, a idade, onde estuda, a série, se for um tema voltado para a escola. Aí vai depender do tema, tá? Depois, a partir daí, no segundo parágrafo, você tem que colocar o quê? A opinião. Então, colocar a sua opinião sobre o assunto, o que achou, se gostou ou não, citar a matéria do qual se refere, entre aspas. Vamos supor que estivéssemos falando de escola, de matérias, de disciplinas. Entenderam isso? A partir do terceiro parágrafo, você vai argumentar. O que é isso? Você vai explicar por que gostou ou não da matéria que se referiu lá no segundo parágrafo. E aí, citar referências de textos, utilizar palavras como, na minha opinião, né, eu não concordo. Essa, na minha opinião, Dionísio não gosta. Então, o que a gente pode colocar? A meu ver, não é? Em meu entender, no meu ponto de vista, parecer-me que, creio que, penso que, não é? Então, eu posso estar escrevendo desta forma. Porém, eu também posso colocar, presta atenção, gente, eu também posso colocar aí, se é uma carta ao leitor, e se eu posso também estar com um grupo. Então, se eu estiver com um grupo, se esta carta for um grupo fechadinho, vamos lá, um grupo de 5 alunos, vou dar um exemplo, tá? E aí vocês resolveram fazer essa carta de leitor. Então, aqui, quando vocês foram colocar a meu ver, está se referindo a uma pessoa. Então, seria ao nosso ver, certo? Ao nosso entendimento, não é? Ao nosso ponto de vista, se for um grupo. Se for você sozinho, pode-se usar o verbo na primeira pessoa, ok? E aí, a partir do quarto parágrafo, você pode dar sugestões, dar novas ideias de matérias a serem publicadas, né? Para a revista ou para o jornal. Entendeu isso? A despedida, se for uma coisa formal, né? Abraço, não cabe muito bem. Eu prefiro sempre o quê? Atenciosamente, e aí vai entrar a assinatura. O nome de vocês, de quem escreveu essa carta. Se for o grupo, como eu acabei de falar, não é? Aí vai colocar a assinatura dos grupos. Ou assinando o grupo da turma tal, né? Ou o grupo da rua tal. Entendeu? A gente também pode estar falando de bairro, de alguma situação dentro do nosso bairro, de alguma situação dentro da nossa rua que esteja acontecendo e que não esteja legal. E aí a gente vai fazer essa carta voltada para o prefeito da cidade, né, ou para algum vereador. Então, vocês têm que pensar o tema aí que a gente vai trabalhar. Aí, como vai desenvolver essa carta, tá? Outra coisa, presta atenção, 7º ano. Quando o Dionísio fala em grupo, não significa que vai ter que ser feito em grupo. Não é isso, tá? Todos os trabalhos de vocês estão sendo individuais.
O único trabalho que eu passei, que foi do 6º ao 9º, que foi um desafio, foi a questão de você tirar foto fazendo a videochamada, lembra? Você com mais um colega. Todos os demais propostas são individuais, tá bom? Bom, a partir daí, o que nós temos aqui? Vamos prestar atenção. Então, no dia 29, a gente tem a proposta 1, que é a página 20 e 21 do nosso livro de produção textual, que o Dionísio já está pegando. E aí, nós temos lá na página 20, rapidinho que eu vou ler aqui para vocês, que eu já vou falar. Página 20, aqui. Carta do leitor. É isso que nós estamos lendo aqui. Então, vocês vão ler Show de Matemática, China e Estados Unidos, Incêndios na Grécia. Vocês têm aí 3 tipos de carta de leitor. E aí a proposta 1 vem dizendo assim: uma revista direcionada aos adolescentes e jovens publicou recentemente charges e cartoons sobre consumismo. Redige uma carta de leitor explicitando a importância social dessa coletânea para essa faixa etária. Sua carta deverá ter entre 10 e 20 linhas, mas Dionísio já colocou aqui, ó, mínimos de 20 linhas, tá bom? Aí eu coloquei até aqui um exemplo, ó, liquidação total, somente nesta sexta, sábado e domingo. A gente está falando de quê? De consumismo, não é isso? Então, prestem bem atenção na charge e em cima dessas 2 charges, vocês vão fazer a carta do leitor. Nenhuma dúvida. Lembrando que, para nossa avaliação, Dionísio colocou lá no roteiro de vocês alguns capítulos que possam estar inseridos na nossa avaliação. Porém, eu só tirei dali um capítulo só e está muito tranquilo que vocês trabalharam comigo dentro das propostas. Então, o que vocês vão ter que fazer? Leiam com calma, ver qual é o gênero que está sendo solicitado, qual o tipo de gênero textual. A partir daí, pensem na estrutura desse gênero, nas características desse gênero. E aí, mãos à obra. Lembrando que vocês têm que respeitar mínimo 3 parágrafos, o limite de linha que vai estar sendo solicitado. Essa avaliação é a nossa P1 do primeiro trimestre, tá? Ela está valendo de 0 a 10 pontos. Então, essa, Dionísio vai estar pegando, corrigindo mesmo e colocando nota, porque essa nota depois vai lá para o W Pensar de vocês. Então, não esqueçam de fazer de caneta preta, somente caneta preta. Outro bizu, não rabisquem, não rasurem, né? Vocês vão ter aí oportunidade de fazerem com calma e mandar bem bonitinho para mim, sem nenhuma rasura. Combinado? Então, ó, uma ótima semana para vocês, ótimo período de avaliação e qualquer dúvida é só entrar em contato. Ah, e outra coisa. Parabéns, vocês estão arrasando.